Bom, já falamos de vários tipos de sistemas, a ideia hoje não é falar de sistemas especificamente, mas de outras ferramentas que são importantes, né, dentro de um contexto aí de empresas, de modo geral, né? Não só de indústria, mas de empresas de modo geral. O primeiro ponto ali que está ali na lista é o workflow. Essa terminologia é uma terminologia que ao longo do tempo mudou bastante. Então, o mesmo hoje eu vejo que há controvérsias com relação a como as pessoas chamam certos sistemas, né, como se chamam a si mesmos. Mas eu queria mostrar para vocês que existem duas coisas diferentes que às vezes usam as mesmas terminologias, tá? Uma é o que a gente normalmente conhece como BPM, né? Então, vocês estão aí, alguns grupos vão estudar BPM, né? Vão apresentar BPM, que é aquela ferramenta onde você automatiza um processo que muitas vezes está manual, está num papel ou está controlado por e-mail. É extremamente comum processos controlados por e-mail, né? O que é muito ruim, né? Um processo controlado por e-mail, na verdade, é um processo que não é controlado, né? Você não tem como saber se a pessoa leu o e-mail, você não tem como saber se o e-mail caiu na caixa de spam, se a pessoa apagou sem querer, você não tem como saber se aquilo está andando, se aquilo está parado. Mas é muito comum, não existe empresa no mundo que não tenha algumas coisas que são previamente ali acordadas, que tem que passar para o Marcos por e-mail e tal, e aí ele dá o ok, você manda para não sei quem, né? Então, é meio que uma coisa meio natural, meio, né, automática das pessoas criarem processos, né, bem entre aspas, aí, através de e-mail. E aí, os BPMs, né, vieram para automatizar esses processos de produção, né? Então, são a tornar esses processos que envolvem várias pessoas, muitas vezes burocráticos, muitas vezes, né, com várias atividades, em coisas mais fáceis de gerir, né, gerenciadas por um único sistema que acompanha o todo. Mas não tem só esse tipo de ferramenta de controle, né, que é o que a gente está, eu estou agregando aqui como sendo workflow. Existem aquelas ferramentas que elas existem para integrar sistemas, tá? E eu, pessoalmente, trabalhei muito nisso quando eu trabalhei em sistemas telefônicos, né? Então, antes de eu ser professor da Unicamp, eu era desenvolvedor, né, e gerente de projetos da área de telefonia. E a gente controlava a parte física das redes de telefonia. E quando alguém pedia uma linha telefônica fixa na época, né, o nosso sistema alocava o cabo, mas conversava com o sistema de faturamento, conversava com o sistema de gestão interna das centrais telefônicas, conversava com o sistema que alocava o número de telefone para a pessoa, que não era o nosso sistema que fazia. Então, existia um processo definido, parecido com o BPM, né? Só que normalmente quando a gente fala de BPM, a gente pensa em pessoas, entre sistemas. Esse sistema faz isso, e ele manda uma mensagem para aquele outro sistema que faz aquilo, e ele coloca numa tabela SQL a saída que um outro sistema fica monitorando essa tabela SQL, carrega as informações quando entra ali, e acessa um terceiro sistema, que tem um serviço na internet que você comunica, enfim, existem milhões de formas, né, infinitas formas diferentes de um sistema conversar com o outro. Pode ser aí, né, por um arquivo XML, né, pode ser por um serviço na internet, pode ser por uma tabela de banco. Então, eu já trabalhei muito com esse tipo de coisa, né? Um sistema coloca numa tabela específica, que é a tabela de comunicação, e um outro fica lá só gerenciando aquela tabela. Quando aparece um arquivo, ele lê aquele arquivo, um registro, ele lê aquele arquivo, apaga o registro, né, e passa para o sistema. Então, essa é uma forma simples, né, de você fazer dois sistemas conversarem, né? Então, eu já trabalhei com isso, por exemplo, quando um sistema no mainframe precisa conversar, isso na própria Unicamp, tá? Então, eu interagia com sistemas acadêmicos da Unicamp, né? E a gente queria que algumas informações que ficavam na diretoria acadêmica, que ficavam em PC, mas que tivessem acesso a algumas informações que estavam lá no mainframe. Então, existia uma comunicação, né, através de arquivo, que um passava e o outro mandava, né? Então, existem N formas diferentes de você se comunicar. E quando a gente está falando
de muitos sistemas, como um processo complexo, né, com uma sequência de atividades condicionais, inclusive. Se esse arquivo vier, faça tal coisa. Se esse arquivo não vier, faça tal outra coisa. Você pode falar assim, ó, esse sistema faz uma coisa, manda uma mensagem, ele coloca lá. Aí, quando recebe essa mensagem, eu chamo o sistema A e o sistema B. Quando os dois derem ok, eu chamo o sistema C. E se um dos dois não derem ok? Tem que ter essas condições de erro. Quem é que eu chamo? Como é que eu volto? Para quem eu aviso? Né? Tudo isso você mapeia, desenha um fluxo, né? Que é um fluxo, uma ferramenta de integração, né? Que muitas empresas chamam de barramento, né? Um barramento entre sistemas, né? Que mapeia essas coisas. Tá? Um sistema extremamente antigo, né? Que trabalha muito forte com isso é o MQ Series, que é uma ferramenta da IBM. Né? Então, e existem N hoje, né, com as mais dessas tecnologias, né, preocupadas justamente nisso, como fazer com os vários sistemas conversarem. Então, e o que existe mais comum ainda hoje é que essas duas coisas não são mais isoladas, não é mais o sistema de comunicação entre sistemas e o sistema de gestão de processos. Né? Muitas vezes você consegue fazer os dois numa mesma ferramenta, então a ferramenta oferece tanto, né, a possibilidade de controlar alguns processos manuais, como parte, quando a pessoa, por exemplo, entra num processo manual, entra numa tela que você cadastra no BPM, dá um ok, essa informação é jogada, por exemplo, num serviço de um outro sistema, né, que vai, né, fazer execução e depois devolve. Né? Então, você pode integrar interações entre pessoas e integrações com os sistemas. Mas, né, vocês entendem que são coisas aí com complexidades diferentes, né, com interesses diferentes, com visões diferentes. Né? Normalmente, quando a gente fala de BPM, é muito mais interação entre pessoas, criar telas, né, para as pessoas cadastrarem ou para as pessoas consultarem informações e trocarem informações. Né? Quando a gente está falando de integração entre sistemas, a gente tem que pensar, um bom integrador é aquele que comunica nas mais diversas ferramentas. Né? Então, ele consegue conversar com vários sistemas diferentes de um jeito, né, padrão. Quando a gente fala de sistemas conversando com sistemas, uma das questões que é um possível impeditivo são os padrões que esses sistemas usam. Né? Então, por exemplo, se a gente fala tamanho de nome de uma pessoa no Brasil, não existe um padrão único, né, definido para isso. Tem empresas que usam o tamanho 30, tem empresas que usam o tamanho 40, tem empresas que usam o tamanho 50. E tem nomes aí até maiores do que isso. Né? Como é que eu faço se eu preciso que o sistema A mande o nome para o sistema B e o sistema A tem um tamanho de nome de 30 e o sistema B tem... Não, ao contrário. Se o sistema A tem tamanho de nome de 40, o sistema B tem tamanho de nome de 30. Truncar um nome não faz muito sentido, né? Você vai cortar justamente o sobrenome final da pessoa, que normalmente é o que ela mais usa. Né? Vai ter um sobrenome ali no meio, talvez cortado, né? Então, truncar não é o melhor jeito. Mas como é que eu faço? Né? Então, assim, quando os sistemas usam padrões diferentes, a troca entre eles é muito complicada. Empresas mais sérias, empresas mais organizadas, elas começam a padronizar, pelo menos nos sistemas internos delas. Ó, aqui a gente usa data padrão brasileiro, ou data padrão Estados Unidos, aqui a gente usa nome com strings de tamanho 40, aqui a gente usa... enfim, né, o que vocês usam como padrões para comunicação, né, para definição de tipos de dados. Sem isso, fica muito difícil os sistemas se comunicarem. Né? E aí você precisa criar algoritmos de truncagem, de formatação, né, de configuração de dados, né, o que começa a dificultar ainda mais essas integrações. Então, o ideal é que tenha um padrão. Esse padrão é tão importante que existe uma iniciativa aí de uns 20 anos no governo inglês, que é o EGIF, né, que tenta padronizar todas não só os campos, mas os metadados, mas as formas de comunicação, né, o que um sistema do governo tem que ter. O EGIF foi um padrão aí que foi colocado com muita importância pelo governo inglês, né, porque, afinal de contas, sistemas que não conversam, né, gente, a gente impede de muitas coisas importantes, né, muitas ações do governo ficam impedidas se os sistemas não se conversam. Né, e lá o EGIF, inclusive, ele respondia, pelo menos, né, quando eu trabalhava mais diretamente com isso, diretamente para o primeiro-ministro. Tá? Era
uma iniciativa de grande peso do governo. Nenhuma entidade do governo inglês podia pedir um sistema sem se comprometer a seguir o padrão do EGIF. Baseado no EGIF, há uns 15 anos atrás, o governo brasileiro criou o EPING, Padrão de Interoperabilidade do Governo. E eu fui dos primeiros, das primeiras pessoas que participaram do EPING, né, quando ele estava nascendo. Né, eu trabalhei mais fortemente no time de metadados, né, e era uma coisa que a gente via como estrategicamente muito importante. Né, teve uma certa força num primeiro momento, mas, assim, o que eu acompanho depois de um certo tempo é que ele existe quase que pro forma hoje, né? Então, se você olhar quase 15 anos, mais de 15 anos depois, na verdade, começou há mais de 15 anos atrás. Hoje, né, o que está sendo proposto lá é praticamente o que a gente tinha lá 15 anos antes, né? Eles mudam, às vezes, uma versão por ano, mas você não vê nada efetivamente funcionando e não tem o peso que tem, por exemplo, o EGIF, de que se não seguir o EGIF, o governo não dá verba para sistemas. No Brasil, a gente não conseguiu colocar, né, o governo não conseguiu colocar isso como algo determinante, né, o que é péssimo, né, porque aí a gente não tem sistemas de governo que conversam entre si. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né, para vocês verem o quanto que isso é importante, né, quanto isso pode ser crítico. Quando a gente fala, por exemplo, de distribuir Bolsa Família, né, ou qualquer ação aí de apoio a pessoas que têm necessidade, né, uma das questões principais é conseguir saber quem é aquela pessoa. Né? E os cadastros do Brasil, né, de CPF, RG e etc., não conversam entre si. Então, o governo tem uma dificuldade enorme de saber se aquele João da Silva, né, é o mesmo João da Silva que aparece em outro cadastro, né, para ver se ele, por exemplo, não ganha dois apoios. Né? Ou se ele não está trabalhando, porque no cadastro da carteira de trabalho, né, não conversa necessariamente com aquele. Tá? Então, um único número que é único no Brasil é o CPF. Né? Todos os outros números não são únicos, não é uma chave primária. Né? Então, isso foi uma ação boa que o governo fez há alguns anos atrás aí, né, de a própria certidão de nascimento de acho que de 10 anos para cá, elas já constam com um CPF, né, para a pessoa ter uma identificação única, para todo mundo usar o mesmo número para identificar aquela pessoa. Mas por interesses que, pessoalmente, eu acho muito mais escusos do que qualquer outra coisa, né, existe uma pressão muito forte no governo em não realmente obrigar todo mundo a usar o CPF como a chave única. Né? Porque se você tem uma chave única, é muito mais difícil ter fraude, né, gente? É muito mais difícil de você ter, né, ter dois CPFs, de você ter duas identificações, né, de você dizer que é uma pessoa de um lado e de outra pessoa de outro. Né? Existem pressões de todos os tipos, tá? Mas isso atrapalha pra caramba. Então, não ter uma chave única, e a chave única das pessoas deveria, né, é uma das coisas que um programa como esse deveria fomentar. Né? Quando você trabalha numa empresa específica, ela tem atividades específicas, né, algoritmos específicos, necessidades específicas. Né? Então, assim, existem os sistemas padrões, né, mas existem aquelas coisas que são específicas daquele mercado. Né? Então, por exemplo, eu já fiz muito trabalho com empresas têxteis. Né? E uma das questões que tinha lá no têxtil é dosar todos os corantes que você precisa para fazer uma certa cor, né, que um tecido tem que ter. Na verdade, você tem alguns corantes básicos ali, né, um conjunto lá de, sei lá, 30, 40 corantes básicos, e a mistura desses corantes leva a uma cor específica. Eu sou péssimo nisso, tá? Eu trabalhei na área têxtil por muito tempo, mas esse pessoal sempre ria de mim pela minha total incapacidade de enxergar cores. Né? Eu sempre brinco que eu, quando criança, ganhei uma caixa de lápis de 12 cores e o meu mundo tem 12 cores, né? Branco, amarelo, laranja, vermelho, vinho, né? Enfim, aquelas corzinhas básicas. Azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, roxo, marrom e preto, né? É por aí. Né? E aí você chega numa empresa têxtil, né? Eles falam, não, isso aqui é azul cobalto, isso aqui é azul celeste, isso aqui é azul noturno, isso aqui é azul brilhante, né? E eu olho todos os azuis, para mim é tudo a mesma coisa, né? Mas quem é especialista nesse tema entende muito bem,
né, consegue realmente diferenciar coisas que para mim era completamente igual, né? Então, mesclar esses corantes, né, para o volume que precisa, na quantidade que precisa, na proporção que precisa, né, até um certo momento da história aí era totalmente manual, né? O cara via lá o volume que precisava, mesclava, tal, misturava num baldinho e levava. Né? Uma empresa séria, uma empresa profissional não pode ser assim, né? Então, algumas empresas aí que eu conhecia, né, eles tinham lá um equipamento, né, com uma mesa, com uma matriz de corantes, e ele ia lá, automaticamente, pipetava ali aquelas corantes, né, misturava e jogava lá para ser usado. Né? Esse, obviamente, é um sistema que só interessa para empresas têxteis. Né? Quando você fala de empresas de remédios, existe um conjunto enorme de regras e padrões sanitários, né, padrões de governo, que têm que ser seguidos, que obviamente já existem sistemas que ajudam essas empresas, mas que só interessam a empresas de remédios. Né? Quando você fala, por exemplo, de carne, né, existe uma pressão muito grande agora, tanto interna quanto externa, né, de eu ter a rastreabilidade, eu ter certeza de onde aquele boi foi, né, foi criado, né, desde onde ele nasceu até onde que ele, né, pastou, né, onde que a gente matou ele, para, por exemplo, ver se ele não foi desenvolvido lá na Amazônia, né, em uma área de desmatamento. Então, eu preciso ter sistemas específicos que acompanhem, né, que a gente dê um número único para o boi, né, põe lá num brinco, né, alguma coisa assim, né, e que rastreie ele dia após dia, sabendo como ele está. Na área de agrícola, né, agropecuária, gente, o Brasil tem oportunidades imensas nesse sentido, né, porque tem muitos sistemas que ainda é muito manual, ainda é uma atividade muito pouco gerenciada de uma forma automática. Né? Então, por exemplo, eu vi um sistema que foi um grande sucesso, foi justamente colocar esse brinco na orelha dos bois, e um dos grandes problemas que você tem é saber se o boi está engordando para saber que tipo de ração ele precisa, né? Porque a cada momento da engorda dele precisa de um tipo de ração diferente, com um certo balanceamento diferente. Né? Mas como é que eu consigo pesar os bois? Eu tenho lá 1.000 bois no pasto. Como é que eu vou saber cada um deles como está pesando no dia a dia? Né? E uma solução que eles colocaram foi justamente isso: tinha um brinco, né? E de um lado, eles criaram ali, né, dois espaços diferentes. Num espaço tinha ração e no outro espaço tinha água. E o boi tinha que passar por um corredorzinho estreito para sair, para ir tomar água ou para ir comer a ração. E nesse corredorzinho tinha uma balança. Tá? Então, quando o boi passava para lá, identificava quem era ele, pesava, né? E aí, então, o sistema tinha ali mais do que uma pesagem por dia de todos os bois de uma forma automática. Né? Então, você consegue rastrear ali toda a alimentação, a saúde, como ele está engordando, né? Se as coisas estão funcionando ou não estão funcionando, as estratégias aí pecuárias. Né? E é óbvio, é um sistema que só faz sentido para a área pecuária. Né? Então, se você vai fazer construção civil, né, sistemas específicos para acompanhar projetos, faz sentido para eles. Enfim, em qualquer área que vocês tenham, 90% das coisas são padrões. Né? As empresas adoram dizer aqui é diferente. Não, não é, não. A maior parte das coisas são padrões. Tá? Então, o padrão de contratação de RH, o padrão de logística, né? O padrão de notas de compra e venda, enfim, todos esses são muito padrões. Mas existem aquelas coisas que são específicas daquele negócio. Né? E aí você, sendo um profissional de tecnologia dessa empresa, conheça o negócio da empresa. Né? Para realmente você saber como ajudar a empresa no negócio dela. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre sistemas específicos? Com a curiosidade sobre esses sistemas que eu comentei? Questão de rastreabilidade, gente, é cada dia mais importante, tá? Eu dei o exemplo do gado, mas, por exemplo, quando vocês ouvem lá que uma certa montadora está fazendo um recall, né? Como é que ela conseguiu identificar quais é os números de série que ela tem que fazer recall? Né? Porque, na verdade, o que acontece foi o seguinte, olha, teve um acidente com um carro X lá, né? Aí a montadora vai ver, né, e identificou que o freio, né, teve um comportamento inesperado que gerou esse acidente.
E estudando mais a fundo, ele identificou que é a pastilha de freio que deu problema. Aí ela vai olhar qual é o código daquele carro, né? Qual é a numeração daquele carro. Porque cada carro tem um número único, certo? Olhando aquela numeração, ela consegue olhar no sistema e ver qual é o lote de pastilha de freio que foi usado naquele carro. E aí ela consegue pegar todos os carros que foram fabricados com o mesmo lote, que é o lote que veio com defeito. Né? E assim ela consegue, através das concessionárias, né, contactar pessoa por pessoa que comprou e avisar, ó, o seu carro precisa fazer o recall. Né? E por que ela faz isso? Né? Primeiro, porque existe lei que exige isso, mas segundo, porque se tiver um acidente, né, ela pode ser responsabilizada porque foi um defeito que foi identificado no carro que ela vendeu. Mas ela só consegue fazer isso se ela tiver todo um controle de rastreabilidade, né, sabendo todas as peças que foram usadas do carro, qual é o lote daquelas peças que foram usadas naquele número de série específico. Né, para quando você tiver qualquer problema em um lote, verificar todos os carros que usam aquele lote de qualquer peça e avisar. Né? Então, os sistemas de rastreabilidade, que é saber exatamente, né, quais são as lotes que são usadas em cada coisa, é essencial. Tá? A área alimentar e saúde, mais crítico ainda, é isso que eu estou falando. Eu não sei se vocês lembram, mas 2 casos que foram muito famosos aqui no Brasil, né? Um foi uma bala, como isso aqui está sendo gravado, eu não vou falar a marca aqui, mas é uma bala muito famosa, tá? Que até hoje vende bastante, né? Que lá, acho que nos anos 80, nos anos 90, né? Ela estava, descobriram que tinha um lote lá que estava com droga, acho que era cocaína, alguma coisa assim, tá? Então, foi contaminada de algum jeito, né? E aí o que eles fizeram? Rapidamente, né? Identificaram qual era o lote, né? E jogaram no mercado, ó, recolha, né? Para todos os vendedores, recolham esse lote aqui, né? Porque esse lote não pode ser vendido. Eu ia falar de 2 casos, vou falar de 3, né? Um outro é uma bebida famosíssima aí da área de soja, né? Que num processo de limpeza das máquinas, eles usam soda cáustica, e por um erro de processos, né, ao invés de ele esperar a soda cáustica, né, limpar a máquina toda, né, liberar a soda cáustica para ir voltar a embalar novos produtos, eles embalaram a soda cáustica e lançaram para o mercado. Tá? Então, teve gente que foi tomar lá a bebida, né, e teve problema seríssimo de saúde porque estava tomando soda cáustica. Né? E aí a empresa muito rapidamente, né, identificou qual era o lote, né, onde que ela tinha feito isso, né, e avisou todas né, os comércios, ó, retira esse lote, né, a gente vai trocar, pelo amor de Deus, a gente vai recolher, não deixa vender esse lote. Ah, bom, eu falei 3, tem mais um famoso agora há pouco tempo, né, da cerveja, aquela cerveja lá famosa lá né, de Minas. Mas o último que eu ia dar exemplo para vocês foi uma empresa que fazia anticoncepcional e para testar a embaladora, né, ela fez, era só para testar a embaladora, ela pegou farinha trigo, né, e usou para ver se realmente estava fazendo o comprimido como devia. De novo, por um erro de processo, né, por uma falha de controle, eles acabaram mandando um lote de farinha de trigo para o mercado. Né, e nasceu um bocado de nenê filho da farinha de trigo. Né? Vocês imaginam aí, né? O processo que essa empresa tomou, né? Porque a pessoa fala, a menina falava lá, ó, meu filho, eu tomo, né? Eu tomo anticoncepcional e eu tô grávida, né? Então a empresa vai ter que me indenizar, né? Porque vocês venderam para mim uma coisa dizendo que era anticoncepcional e era farinha. Né? Então, assim, todos esses casos que eu estou falando, né? Foi um erro de processo, né? Que a gente deveria evitar, mas a gente vai falar disso em outro momento aqui na aula, no curso. Tá? Mas, no mínimo, eles conseguiram uma ação rápida porque eles tinham rastreabilidade. Então, eles conseguiram mapear, peraí, quais são os lotes, né, de anticoncepcional que saíram como farinha, tal, tal, tal. Para onde eles foram? Então, liga para essas, faz uma ligação pessoal lá para cada uma dessas farmácias, recolhe. Né? Senão a gente teria uma geração inteira filha de farinha de trigo. Tá? Então, rastreabilidade é cada dia mais crítico. As pessoas querem saber de onde veio. Né? Por exemplo, um dos mercados que mais cresce é produtos orgânicos, né? Os produtos
né, naturais, tá? Eu, pessoalmente, eu tenho muitas dúvidas sobre os produtos orgânicos, né? A gente sabe como é as coisas no Brasil, né? Então, como é que eu tenho certeza que aquele pacotinho de alface que está no supermercado escrito orgânico foi de fato plantado de forma orgânica? Né? Se eu não tenho um controle de rastreabilidade muito bem, se eu não tenho uma certeza absoluta, né, que veio da fazenda X, que é auditada por alguém, né, que vendeu 50 folhas, porque o que pode acontecer também é o seguinte, a fazenda faz tudo certinho, é orgânica, ela é auditada, ela vende 50 alfaces, né, e o atacadista no meio do caminho, né, pega mais 500 alfaces de outras que são mais baratas e vende tudo como sendo orgânico daquela fazenda lá. Quer dizer, eu tenho que saber exatamente a quantidade, né, que tem num e do outro para ter certeza que a coisa está certa. Então, rastreabilidade são sistemas que podem ser extremamente complexos, né, mas que cada dia são mais importantes. E por toda a questão social hoje, né, de evitar que venha de regiões, né, por exemplo, de desmatamento, né, evitar que venha de lugares que são contaminados, etc., né, a gente precisa, cada dia mais as pessoas estão exigindo esse tipo de coisa. Tá? Para empresas que prestam serviços, né, como água, energia, telefone, né, vocês precisam ter sistemas de billing, sistemas específicos de cálculo, de gestão do custo, né, e de cobrança. Se a gente pegar, por exemplo, água, o que é um dos sistemas mais simples que tem, né, literalmente você tem né, um lugar por onde a água passa para casa, né, que marca mecanicamente, uma vez por mês, né, salvo no Covid, né, e vai lá uma pessoa, olha aquele número, né, anota lá e aí o sistema calcula o antes e o depois, vê o quanto você consumiu e te cobra. Né? Esse sistema já foi totalmente manual. Né? Hoje existem, por exemplo, tecnologias que você põe um leitor lá e ele já lê o número automaticamente, ele já sabe onde está, né, por GPS, né, então ele já manda direto para o sistema central, né, o consumo. Como mandar a cobrança é algo caro, né, passar por correio, imprimir, mandar correio, né, algumas empresas já estão colocando nesse medidor aqui, né, uma impressorinha simples e na hora que o cara vai lá medir, ele mede, né, ele lê, né, aperta o leitor automático, o sistema online já vai no servidor, verifica a diferença de antes e de hoje, né, calcula o custo da conta, imprime a conta e a própria pessoa que mediu já coloca lá no correio da empresa, da casa, né, a conta. Então, vocês veem o quanto que isso economiza, né, de correios, de impressão, né? Então, você tem uma pessoa que já está lá, já entrega. Né? Então, mas esse é um dos sistemas mais simples que tem. Né? A energia elétrica era muito parecido com isso. Né? Então, você também tem um medidor, que também é mecânico, né? Eletromecânico, né? Que passa, conforme passa a energia, né? Ele gira lá uma bobina, né? Que vai medindo. E aí você pegava a diferença de um para outro e calculava. Só que, assim, nos últimos anos, várias deliberações do governo estão buscando tornar isso um pouco mais inteligente, porque o grande problema não é você consumir energia, mas é você consumir energia no horário de pico. Tá? O Brasil tem uma capacidade de energia X, né, que ele gera o tempo todo. Se você pegar no momento de baixo consumo, aquela energia está até sobrando na rede, tá? Porque você está gerando aquela energia independente de qualquer coisa. Agora tem um limite máximo de capacidade de produção, que era para isso, por exemplo, que existia o horário de verão. Quando a gente pega ali entre 6 e 7 da noite, por exemplo, né, as empresas ainda estão trabalhando, muitas lojas, né, ainda estão abertas, as indústrias estão funcionando, as lâmpadas das ruas estão acendendo, as pessoas estão chegando em casa e tomando banho no chuveiro elétrico, né, então é tudo ao mesmo tempo. Né? O consumo aumenta muito. E aí pode chegar num limite que o consumo passa da capacidade total da rede de produzir energia. Então, mais importante do que saber se você consumiu muito ou pouca energia ao longo do mês, é saber se você está consumindo energia no momento do pico. E existem hoje opções de contas onde você fala assim, eu não quero uma compra,
a maioria ainda é cobrado por mês, eu sou cobrado por mês, todo mundo que eu conheço é cobrado por mês, mas você pode pedir, né, um medidor inteligente que ele cobra mais no horário de pico e menos nos horários fora do pico. Né? Mas aí o que a gente precisa? A gente precisa de um medidor, né, que ele saiba o horário que é, né, a hora que você está gastando, né, e que ele contabilize por tipo de horário, né, as coisas. Na verdade, a maioria desses medidores eles estão online conectados. Né? Existem tecnologias para usar a própria rede de energia como rede de comunicação, né? Então, mas estão online conectados com a central, então eles vão falando ali quanto a pessoa está consumindo. Pronto, aquele sistema que era simples como o de água já começa a ser um bocado mais complicado. Né? Também existe hoje a possibilidade de você produzir energia, né? Por exemplo, com energia solar, né? E você colocar o que sobra de energia da sua casa na rede. Então, você vender o que você está sobrando de energia, né? E aí você recebe por isso, né? Então, pronto, mais uma inteligência que o sistema tem que ter, né? Ele não só recebe entradas, como ele recebe saídas de energia. Então, esse sistema de billing começa a ser um pouco mais complicado. Mas muito mais complicado que esses sistemas são sistemas associados a serviços de comunicação e telefonia. Né? Telefonia, internet. Né? Por quê? Porque imagine, por exemplo, um sistema que bilheta, que calcula o custo de ligação telefônica que você tem. A cada segundo tem milhares de ligações acontecendo. Se esse sistema cair por 1 minuto, a empresa vai ter R$ 1.000.000 de prejuízo. Então ele tem que funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem parar um segundo. Vou aproveitar na virada do ano. Virada do ano é a hora que mais pessoas ligam para dar feliz ano novo. Não tem horário que você consiga desligar o negócio e falar tudo bem. Né? Então, são sistemas extremamente críticos que estão o tempo todo ali comunicando com os outros sistemas, né, que recebe, fala, ligação de tal para tal, ele tem que saber calcular, né, e gerar as contas certas. Tá? Então, esses sistemas são muito críticos, são sistemas extremamente especializados, né, e que não, né, que tem que se manter no ar com uma segurança muito grande. Tá? Então, empresas que têm esse custo de billing, né, são empresas que exigem, né, essa questão da cobrança muito bem feita, né, porque senão você pode ter problemas sérios aí, né, de perda de valor, né, por causa de billings mal feitos. E aí, alguma pergunta aqui com relação a billing? Então, uma oportunidade interessante que eu vejo no mercado é que esses billings de coisas mais simples estão se elaborando, né, gente? Então, a gente pode pensar em inteligências que a gente pode colocar nesses sistemas. Né? Então, será que, por exemplo, não seria economicamente viável a gente colocar inteligência no relógio de água para não ter que ir um carinha lá olhar um por um? Né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa a ser pensada. Tá? Vamos em frente. Esse aqui, para mim, é uma fronteira, tá? É uma fronteira de coisas que existe muita boa vontade, existe muito interesse, mas existe muito pouca coisa realmente funcional, né, e efetiva nesse sentido. Quando a gente trabalha numa empresa, as pessoas, o grande ativo da empresa, né, o grande valor que a empresa tem é saber fazer algo que as outras não sabem. Né? Então, eu sei desenvolver novos sabores de iogurte, eu sei como vender refrigerante, né, convencer o cliente a tomar um refrigerante que eu vendo, né, eu sei fazer carros, né, com uma característica extremamente sedutora, enfim, você sabe coisas, e saber essas coisas, né, normalmente começa esse conhecimento na cabeça de quem trabalha na empresa. Então, a pessoa sabe como fazer aquilo, a pessoa conhece o que dá certo e o que dá errado, a pessoa tem uma experiência com relação ao que funciona ou não funciona. Mas só. E se essa pessoa for embora? E se essa pessoa sair de férias? Como é que esse conhecimento não se perde? Como é que o que a empresa investiu naquele conhecimento não se perde? Então, a gestão do conhecimento é isso, né? Olha, eu fiz um sistema e eu descobri que integrar
Python com Visual C++ é infernal, eu não recomendo de forma alguma, é extremamente ineficiente. Isso aqui é um caso fictício, tá, gente? Não estou falando nada sobre isso. Tá? Beleza, como é que eu faço para ninguém mais na minha empresa tentar isso e sofrer como eu sofri? A empresa que consegue compartilhar essas informações o máximo possível, né, é a empresa que aprende como um todo. E mais, é a empresa que consegue guardar essas informações, né, para que no futuro, se eu precisar saber fazer isso, eu chegar e falar, olha, tem alguém que falou que não funciona. Né? Eu evito repetir erros, eu evito repetir esforços inúteis. Eu evito, né, deixar um cliente insatisfeito de novo por algo que eu já sabia que não funcionaria. Né? Então, ter bases. Há 20 anos eu já ouço falar, né, de qualquer bom treinamento de gestão de projetos, que a última fase do projeto são as lições aprendidas, né, que é você dizer, ó, o que deu certo, o que deu errado nesse projeto. Né? Então, assim, não tem ninguém que trabalhe com projetos que não saiba que isso é importantíssimo. Né? Mas só que isso é lindo na teoria. Tá? Mas o que a gente brinca aqui no mundo da gestão de projetos, por exemplo, é que essa base de lições aprendidas é o buraco negro das lições aprendidas, né? Que todo mundo coloca, mas ninguém tira. Tá? Então, assim, eu tenho coloco lá, mas a auditoria me obriga, quando eu for criar um projeto, a olhar a base. Eu olho lá a base, né? Eu finjo que olhei, falo que eu olhei 3 arquivinhos, não vi nada, não achei nada. Né? Por quê? Porque é muito difícil de achar, né? É muito difícil de eu achar exatamente aquilo que eu estou procurando, né? Ter buscas inteligentes em cima daquilo, né? Pessoas que cadastram aquelas informações, realmente cadastrar a informação de uma forma que seja útil para quem for usar. Tá? Esse aqui é um mercado que eu acho que, para quem aí quer empreender, tem uma oportunidade enorme. Né? Então, hoje, né, com o mundo da inteligência artificial, né, com linguagem natural, né, a capacidade que você tem muito maior, né, de você pegar o que a pessoa falou, transformar aquilo em palavras-chave, para que quando alguma outra pessoa tiver um problema, procurar lá, você mapear que esse problema tem a ver com aquele e dar as dicas certas, né, pode ser muito, muito importante. Tá? Na prática, hoje, o que eu mais conheço são empresas que juram que têm a base de conhecimento, mas eu não conheci até hoje nenhuma que usa isso de uma forma eficiente e efetiva. Tá? Então, existem bases aí com terabytes de informação, mas que é buraco negro de informação, né? Põe, mas você não consegue efetivamente tirar coisas. Tá? Então, estratégias para que a gente, né, captar. Primeiro, que não gaste muito tempo, né? Porque quando você está trabalhando lá numa empresa, né, você não quer gastar um dia só para colocar as coisas que deu certo e errado no seu projeto, né? Sendo que você poderia fazer um outro projeto que dá rentabilidade. Né? Você está trocando uma coisa que pode dar uma rentabilidade futura por uma coisa que vai dar rentabilidade de certeza. Né? Então, uma possibilidade futura para uma rentabilidade de certeza. Então, o Marcos dá dinheiro para a empresa que ele trabalha. Né? Se ele fizer o quê? Se desenvolver sistemas. Então, na hora que eu chego e falo, olha, hoje eu não vou desenvolver sistema porque eu vou cadastrar lições aprendidas. O meu chefe vai olhar para mim e falar, cara, o cliente está esperando o sistema, lições aprendidas você faz depois. Né? E você sabe o que significa faz depois, né, gente? Porque depois vão falar para você fazer depois vão falar para você fazer depois e nunca faz. Né? Por quê? Porque, de fato, eu vou trocar, né? O meu chefe olha para mim e fala, o Marcos me dá uma rentabilidade tanto por um dia de trabalho de desenvolvimento de software. Essa lição aprendida pode ser que dê, pode ser, mas pode ser que não dê em nada. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, se eu conseguisse transformar isso em uma coisa aqui, talvez até acompanhando online, né? Então, hoje, quando a gente tem redes neurais, a gente pode acompanhar os dados dos projetos, né? E verificar as características que deram certo e errado, que geraram lucro ou prejuízo, né? E de uma forma ir aprendendo e sugerindo para próximos projetos, ó, esse projeto está muito parecido com aquele que foi uma catástrofe. Não. São estratégias, né? Que né, podem ser diferentes das clássicas de gestão de conhecimento que eu falei, efetivamente, né, dão muito pouco resultado. Embora eu ache essencial, mas ainda dá muito pouco resultado. Uma coisa que está sendo feita hoje, então o próprio modelo de gestão do Spotify prega muito isso, né? É que você, ao invés de cadastrar essas lições aprendidas, você compartilha essas lições aprendidas. Então, que a empresa ofereça espaços para as pessoas irem lá e contarem, né, as histórias que eles viveram, para que os outros conheçam essas histórias e não repitam os mesmos erros. Tá? Existem, aí para quem fez disciplina de gestão de projeto comigo, eu passo o link lá do Spotify,
Quem tiver algum interesse aí pode me falar que eu passo para vocês, né, do vídeo do Spotify, mas ele né, dentro do processo, da gestão de processos dele, né, eles colocam a questão da troca de experiências como algo muito importante. E só complementando, né, eu já falei do CRM, né, CRM é uma ferramenta de gestão de conhecimento também, né, porque o que é o CRM? Ele vai além, né, da venda, né, então a venda eu coloco lá, né, vendi 10 passaportes do parque, né, para o CPF X. Tá? Isso é a venda, é um documento frio, tem a nota fiscal, né, aqueles dados que a gente manda para o governo e tal. Né? Mas pode ser que para vender, né, o meu vendedor ligou para a pessoa e a pessoa tem, aquela pessoa pode ser chamada pelo nome, aquela pessoa ela torce para um certo time lá e o time dela, né, se ela falar, você falar bem do time dela, já fica toda contente, vai comprar mais, aquela pessoa é mais formal, aquela pessoa é menos formal, né? Esse conhecimento ajuda muito a vender. Quando você vende para pessoas, quando você não vende, né, de uma ferramenta automática, você vende, por exemplo, B2B, empresas B2B, né, que você realmente tem uma interação entre as pessoas, conhecer a pessoa do lado de lá, saber o estilo dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Né, tem pessoas que vão querer sempre um descontinho, então você dá o preço cheio para dar um descontinho. Tem pessoas que não negociam, então se você não der um preço cheio, ele vai achar caro e não vai comprar. Então é bom você já dar o preço base, né? Isso você tem que aprender. Um bom vendedor vai pegando com o tempo, né, qual é o perfil daquele cara. Mas esse bom vendedor também tem que sair de férias, né? Esse bom vendedor, algum dia, né, ele deve sonhar em virar um gerente de vendas. Né? E aí o cara que vai assumir aquele cliente vai ter que aprender tudo de novo. Né? Assim, então a empresa pode perder esse vendedor, essa venda, esse cliente, né? Porque o cara fala, não, eu não vou ter que te explicar tudo de novo, cara. Ó, eu já gastei aí um ano para que o João lá da Silva soubesse como que eu gosto de ser tratado. Se o João da Silva não acha que eu sou mais importante, não quer falar mais comigo, então eu compro de outra empresa. Né? Então, né, gera aquele mal-estar, né? Porque o cara não quer, para o cara não importa se trocou. Eu estou falando com a empresa X, eu quero que a empresa X me trate do jeito que ela sabe que eu quero ser tratado. Né? Então, o CRM também é uma ferramenta de gestão de conhecimento, mas direcionado a vendas, a pessoa, a relação do cliente com a empresa. Então, o CRM está embutido no sistema ali de vendas, né, ou está integrado com o sistema de vendas, porque é óbvio que eu tenho toda a negociação que está no CRM, não no sistema de vendas, né, mas tem a nota que está no sistema de vendas. Tá? Então, você tem ali o CRM, que ele é uma complementaridade, né, de coisas não estruturadas, não tão objetivas, né, quanto no sistema de vendas. Uma das coisas, por exemplo, mínimas que eu imagino que tem um CRM, né, inclusive o que eu uso, que é gratuito, tem, né, que é justamente que quando estou fazendo uma negociação, ele me gera lá um e-mail, né, e todos os e-mails que eu mando para o cliente, eu copio para aquele e-mail ali. Por quê? Porque ele já anexa na negociação todos os e-mails trocados. Então, eu sei direitinho o que está acontecendo, o que eu falei, né, quando que eu que aquela pessoa não me responde há um mês ou 2 meses, ou respondeu e eu esqueci de responder para ela, tá lá, tem um histórico de todas as trocas de mensagem. Tá? Isso é uma ferramenta, né? É o mínimo que a gente espera no CRM, para realmente saber tudo o que fez. E aí, assim, quando não é e-mail, é telefone, eu entro lá e cadastro. Eu falei no dia tal, né? Com a pessoa tal, e ela foi aberta, ou ela falou para me procurar no fim do ano, ou ela falou que aquele projeto já cancelou, enfim. Tá? Então, esses dois aí estão muita relação, né? Gestão de conhecimento CRM, CRM especificamente o conhecimento das pessoas com as quais a gente faz relação de vendas. Aqui eu já estou começando a falar de coisas que não são sistemas, tá, gente? Mas sim novas abordagens, novas soluções associadas à tecnologia em empresas. Quando a empresa vai crescendo, alguns serviços algumas atividades dela, você pode tornar padrões para a empresa como um todo. Vou dar um exemplo. Vocês são uma empresa que produzem celulares. Tá? Você já tem um call center para os seus clientes externos, né, para eles reclamarem lá de qualquer coisa que tenha a ver com o celular que eles compraram. Mas também vai ter um call center para os seus clientes B2B,
né, que compra os seus celulares para colocar nas lojas, por exemplo, né, que não é o mesmo call center, mas que usa algoritmos, né, e usa um sistema de interação de call center que é o mesmo. Mas também tem um call center interno para o pessoal de RH, para qualquer funcionário que liga lá para saber quando tem direito às férias, né, né, se tem uma dúvida no Lerite, né, para ligar. Que também é um call center, que o tipo de resposta é diferente, mas o algoritmo, os sistemas de gestão do call center são iguais. E aí você pode falar o seguinte, e isso cada dia mais está centralizado, por exemplo, na área de TI, tá? A área de TI está assumindo essas centralizações. Fala assim, ó, tudo que tem a ver com call center, a gente centraliza. E aí, na hora que a pessoa liga, a gente identifica se é do tipo RH, se é do tipo cliente, se é do tipo tal, e a gente direciona para, né, os atendentes específicos. Né? Isso a gente, então, centraliza para ganhar eficiência, né? E usar, compartilhar os mesmos sistemas, né? Senão você acaba tendo, por exemplo, colocar uma, duas pessoas do RH lá o tempo todo disponível, sendo que a demanda é pequena, né? Mas não tem, se eu não usar os sistemas que eu já sei gerenciar atendimento, né? Para deixar essa pessoa esperando, né? Enquanto está atendendo o outro, alguma coisa assim, né? Você acaba tendo que gastar mais. Muitas empresas, por exemplo, estão centralizando essas centrais internas, né? Inclusive do mundo, tá? Então, tem casos lá que qualquer dúvida com relação a trabalhista, né, é um cara lá na Índia que atende, né, para qualquer empresa, qualquer fábrica do mundo, né, pode ser no Brasil, na Austrália. Pô, mas espera aí, o cara né, fala em português, né? Pega uma pessoa que mora na Índia que é brasileira, né? Eu conheço exemplos de empresas que fazem isso, por exemplo, que tem um call center central interno no México, né? Mas quando liga do Brasil, pegou um brasileiro que mora no México e ele que atende, né? Mas você centraliza para ter uma economia de escala, né? Economia de escala, simplesmente isso, né? Facilita a economia de escala e centraliza a gestão disso daí. Né? Quando a empresa é muito grande, você tende às vezes a replicar as atividades em todas as sedes dela. Isso é muito custoso. Então, por exemplo, tem uma grande construtora, né, que ela tinha, por exemplo, um RH em cada sede dela, né, uma área de compras em cada sede dela, uma área de TI em cada sede dela. E isso replicava o custo absurdamente. Né? Então, o que ela fez? Ela pegou e criou uma cidade aí do lado de vocês, tá? Que fica aí em Americana, tá? Perto da Anhanguera. Né? É uma cidade, é gigante o lugar. Tá? Onde todos os serviços de RH estão lá, da empresa no Brasil inteiro. Todos os serviços de TI estão lá, todos os serviços financeiros estão lá. Então, as sedes distribuídas, elas fazem atividade específica, as construções, ela é uma construtora, né? Mas se a construção precisa comprar, ela faz uma demanda para o Central de Serviços Compartilhados, lá de Americana, e a Americana faz a compra. E ela faz a compra para o Brasil inteiro. Então, existe aí uma estrutura de solicitação, né, e inclusive de cobrança, né, para cada área que faz as solicitações específicas. Essa central de serviços vira quase como uma empresa terceira dentro da empresa, né, que ela tem prestação de serviço para o resto da empresa como um todo. Tá? A cada dia isso é mais comum, né, e eu falei, tem um exemplo muito perto aí de vocês aí, que é muito interessante nesse sentido. E normalmente, né, a área de TI, ela no mínimo, ela ajuda a estruturar essa central de serviços compartilhados, tá? Nenhuma dúvida ainda? Não? Então vamos lá, vamos seguindo. Bom, gente, estamos chegando ao mundo moderno, né? Ao mundo em que a tecnologia hoje está revolucionando todas as empresas. Antes de falar data mining, big data, eu vou falar de uma coisa aqui antes, tá? Que é a indústria 4.0. E a indústria 4.0, na verdade, hoje já não é indústria, tá? Então a gente já fala de educação 4.0, a gente já fala de serviços 4.0, a gente fala de, enfim, né? Qualquer coisa 4.0, qualquer área que vocês imaginam, saúde 4.0, né? Existem
4.0 para tudo, né? Qual que é o conceito da indústria 4.0? Né? É eu aproveitar as tecnologias que eu tenho hoje para tornar a minha gestão, né, mais simples, mais orgânica, mais fácil de eu transitar, de crescer. Né? E aí, né, por exemplo, o que tecnologia que eu vou usar? Eu vou usar a capacidade que eu tenho, por exemplo, de identificar tudo que tem na minha empresa. Né? A gente já falou, né, quando a gente falou do financeiro, do número de patrimônio, que tem lá, todas as cadeiras da universidade, tem lá um númerozinho de patrimônio. E uma vez por ano, né, você pega todos os funcionários para ir lá, sala por sala, para ver se todas as cadeiras estão lá, se estão faltando ou não. É por isso que o pessoal fica pé da vida, né, fica revoltado, né, quando um aluno pega uma cadeira e leva para outra sala, porque todo o controle de patrimônio vai para o caos. Né? Até achar onde está a cadeira que deveria estar aqui não está mais, né? É infernal. E cada produto, por menor que seja, que some, gente, né? Isso numa empresa pública, né? Isso gera uma auditoria. Tá? Então, eu lembro, por exemplo, uma vez que eu era vice-coordenador de um órgão da universidade, né? E eu estou falando nos anos 2000, tá, gente? E nos anos 2000, né, foi identificado que tinha um porta-disquete de 5 1/4 metálico que sumiu. Ninguém já usava disquete 5 1/4 há 20 anos, tá, gente? Mas existia um patrimônio cadastrado que naquele órgão tinha um porta-disquete de 5 1/4 metálico. E a gente teve que fazer uma auditoria, né, para tentar, né, explicar por que aquele negócio sumiu. E assinar lá, né, que a gente se responsabilizava pela auditoria. Então, assim, é muito trabalhoso você ficar procurando as coisas. Quando a gente fala de empresa, por exemplo, que tem um estoque gigante, né? Muitas vezes você achar a coisa no estoque, você fala, mas já está marcado lá em armário. A gente, o mundo real é um bocado diferente do mundo teórico. Né? O que eu acho muito terrível é que muitas vezes o pessoal de TI acha que vive no mundo teórico e não entende o mundo real. Né? Então, assim, é verdade. Quando eu tenho que colocar uma coisa no estoque, né, eu passo ali no sisteminha para ele, no armário tal, prateleira tal. Beleza, mas as pessoas erram. As pessoas, às vezes, estão correndo, às vezes, as pessoas estão distraídas, né? Enfim, existem milhões de motivos para a pessoa não colocar no lugar que ela devia colocar. Né? E é por isso que todas as empresas, né, desde supermercados, né, até as maiores indústrias do mundo, né, de vez em quando tem que fazer uma auditoria, né, fecha tudo, põe todo mundo lá para olhar item por item que está no estoque para ver se o que está no sistema é o que está no estoque. E surpresa, né? Nunca bate. Nunca bate. Então sempre tem um item que deveria estar e não está, sempre tem alguma coisa que não deveria estar e está. Né? Então, assim, eu ainda esse ano, no começo desse ano, né, eu acompanhei um projeto de uma multinacional de automotiva, tá? Que o projeto era justamente isso, ter certeza que o que está indicado no estoque está. Tá? Por quê? Porque se baixa um auditor da Receita Federal na tua empresa e olhar o teu estoque e achar uma peça que não está no sistema, ele vai te dar uma multa milionária, porque vai dizer que você tá escondendo o produto. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do tipo de complexidade até que as nossas leis absurdas fazem, tá? Essa empresa te criou o seguinte processo, né? Ela tinha que auditar ao longo do ano todos os itens do estoque dela. Então, toda semana ela estava auditando um pedacinho de estoque para ter certeza. E cada vez que ela identificava um produto que não deveria estar no estoque e estava, ela tinha que tirar aquele produto do estoque e destruir o produto. Tá? Porque era mais barato destruir um produto de uma autopeças de carros caros, tá, gente? Eu não estou falando destruir um pacote de biscoito. Estou falando de produtos caros, tá? Mas era mais barato eu pegar aquela peça e destruir aquela peça do que eu fazer todo um processo de legalização de algo que não estava no meu estoque e agora está. Em resumo, né, gerir onde estão as coisas, acompanhar o que está no estoque é muito crítico.
muito crítico, né? Gasta muito dinheiro, muito tempo das pessoas procurando. Às vezes o teu cliente pede, você sabe que no teu sistema jura que tem, mas você não acha o negócio na prateleira. O teu cliente fica bravo. Aí você manda fazer de novo algo que você tem certeza que tá, mas não tá, né? E aí você produz, entrega para o teu cliente e adivinha. Depois que você entrega para o cliente, aparece. Então, o que a gente coloca? Uma das primeiras coisas da indústria, pô, põe identificadores automáticos nesses lugares, que é onde, né, nessas peças, né, que não importa onde elas estejam, o meu sistema vai identificar direitinho, né, por exemplo, o RFID, né, onde está cada coisa. E cada vez que eu precisar procurar, o meu sistema vai mapear online onde estão essas coisas e vai te dizer direitinho. Em tal lugar tem. Tem porque eu estou vendo agora. Não é tempo que alguém cadastrou em algum momento do passado. Né? E eu consigo acompanhar, inclusive, para onde essas coisas estão caminhando. Infelizmente, gente, uma parte não trivial disso que eu estou falando de não sumir é por desvio. Né? Então, por roubo mesmo. Uma grande indústria de bebidas, né, já me procurou uma vez querendo, né, propor um hackathon com vocês, né, porque o que ela tinha um problema seríssimo aqui no centro de distribuição, parte do que né, estava no estoque sumia, né, de algum jeito. Né? Então, e ela precisava auditar, né, os pallets, os caminhões, para ter certeza que, né, para ver aonde que estava sumindo. Alguém dava um jeito de sumir com pallets de bebida, tá? Por mais segurança que tivesse. Então, assim, na hora que você coloca um tag, né, automático nesses lugares, a possibilidade de roubar é muito menor, né? Porque a empresa acompanha 100% do tempo para onde as coisas estão caminhando. Tá? Então, o 4.0 já começa por aí, né? Começa acompanhando tudo que está caminhando na empresa, né? De uma forma automática. Então, isso diminui muito o custo. A partir do momento que você tem essa informação, você também tem, a cada dia, equipamentos, né, máquinas, né, robôs mais e mais inteligentes. Então, se antes você tinha que chegar e falar, ó, estou colocando o produto 10 na máquina 1, aí tirei o produto 10 na máquina 1, agora essa máquina 1, ela pode ler o código de barras do produto que você colocou, já vai no sistema, já sabe qual é o sistema, o que ela tem que fazer, ela já sabe se autoconfigura. Quando termina, ela já vai no sistema e avisa, produzido. Então, a gente tem máquinas e equipamentos com uma capacidade muito grande, né, de se comunicar. Então, de você evitar, né, para você realmente acompanhar, fazer a rastreabilidade que a gente estava falando, né, em cada fase do processo produtivo de uma forma automática. Eu já falei para vocês no financeiro, né, que o governo hoje exige, né, que você saiba o volume de estoque, não só do início e do fim, mas também das fases intermediárias. Se você tem máquinas inteligentes, você consegue fazer isso de uma forma automática. Isso também está na indústria 4.0. Então, essas máquinas são cada dia mais inteligentes, de tal forma que elas se configurem sozinhas, que elas saibam o que tem que fazer sozinha, né? Que elas saibam, por exemplo, até mais, que ela saiba que o tipo de produto X está dando defeito e, portanto, ela vai fazer o Y, não vai fazer o X agora. Né? Então, ou ela sabe que quando ela colocou na velocidade 10, o produto tal veio com, não saiu com a qualidade perfeita, então que ela precisa trabalhar com uma velocidade menor. Então, que ela aprenda com o tempo. Então, isso a cada dia mais está falando, né? De essa capacidade, tudo está mapeado 100% do tempo, online, né? Os equipamentos conversando entre si, né? Até a indústria 3.0, gente, já existia sistemas, mas o sistema é: eu vejo máquina, eu digito no sistema. Eu vejo o sistema, eu configuro a máquina. Né? A intermediação entre sistemas e máquina eram pessoas. Na 4.0, a máquina conversa com o sistema automaticamente. As pessoas deixam de ser necessárias para esse tipo de intermediação. Né? Então, assim, tem muita tecnologia envolvida, né? Muita interação importante aí envolvida. A gente quer a possibilidade de você esteja onde estiver no mundo, você consegue entrar na nuvem e saber como é que a sua empresa está, que equipamento está trabalhando, que produto está fazendo, né? Onde está com defeito, onde tem estoque. Né? Então, a ideia da 4.0 é isso, que você esteja em qualquer lugar do mundo, né? E você consiga ver o que está acontecendo e, inclusive, configurar. Então, e isso a gente replica para todas as outras coisas, né? A gente, o mesmo tipo de coisa para comércio, o mesmo tipo de coisa para serviços, para seja o que for. Né? Essas máquinas que falam,
né? A gente já falou da logística, né? Eu falei dos caminhões na semana passada, né? Elas começam a te jogar uma quantidade imensa de informação que antes você não tinha. Então, antes você só tinha entrei tanta matéria-prima, saiu produto, o produto tá bom, o produto tá ruim. Era isso, né? Agora, quando a máquina passa a informação, a máquina pode passar minuto a minuto, por exemplo, para o sistema central, com a velocidade que ela está, a temperatura que ela está, né? Se teve algum pico de energia, enfim, ela pode passar minuto a minuto todas as informações de como ela está trabalhando. Né? E aí você vai gerando uma base gigantesca de informações, né, que tem uma riqueza enorme de coisas ali que você pode aproveitar. Tá? Então, a 4.0, ela está falando em integrações de máquinas, ela está falando de mapeamento, né, do que está acontecendo online, de enxergar pela nuvem e uma geração enorme de dados. E aí, o que você vai fazer com esses dados? Fazer algo que você nunca fez, fazer algo que as empresas nunca tiveram condições antes, porque elas não tinham esses dados. Né? Você vai fazer isso aqui, ó, né? Trabalhar com esses dados, usar inteligência em cima desses dados. Né? Então, minerar os dados. Né? Falar assim, olha, eu quero olhar a produção dos últimos 6 meses e identificar se tem alguma configuração das máquinas que levou a mais defeitos ou não. Né? Eu quero olhar o consumo de energia hora a hora na minha empresa, né, e identificar que máquinas que estão contribuindo para gastar mais energia ou não. Isso hoje, as informações estão sendo, né, quando a empresa já tem, né, máquinas mais, lógico, isso aqui eu estou falando, né, numa crescente, né, gente? Primeiro eu preciso de máquinas inteligentes. Né? Se a sua empresa é completamente manual, tá todo mundo trabalhando, né, em máquinas que você aperta botão, puxa alavanca, aí lógico, aí não tem ainda, né? E muita empresa está assim, tá? Eu trabalhei ano passado, por exemplo, numa empresa de referência aí da área de consumo, né? Produtos de excelente qualidade, uma empresa realmente referência por qualidade, né? Mas que os equipamentos, de um modo geral, nenhum falava direto com a central. Todos eles, né, eram equipamentos de primeira linha, mas na parte de produto. Né? E não tinha essa coisa de interagir, né, com sistemas aqui atrás, de repassar informações para sistemas aqui atrás. Né? Inclusive, uma das recomendações lá do final do projeto foi justamente isso, né? Vocês precisam começar a colocar mais inteligência nesses sistemas para vocês conseguirem ter mais informações e descobrir mais coisas no futuro. Né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho essas coletas de informações, eu consigo criar, né, configurar redes aí neurais, né, buscar informações e identificar possíveis causas de problemas, né, e evitar que problemas se repitam. Né? Inclusive, a Business Intelligence apoiar, né, aí não precisa necessariamente ter inteligência artificial, né, mas apoiar, né, sistema de apoio de decisão, né, apoiar os gestores, né, a tomar decisões em cima do histórico de coisa que já aconteceu, né, e de planejamentos de coisa que tem por vir. Né? Aqui, para qualquer área que você for atuar, né, se você vai atuar em banco, se você for atuar em serviços, vai atuar em hospital, vai atuar em qualquer área, tá, gente? Tem uma quantidade gigantesca de oportunidades de negócio, né, de inovar e de gerar valor, né, de fazer coisas que você não fazia antes, de ter uma empresa diferente do que você tinha antes. Então, eu vi, por exemplo, um trabalho extremamente inteligente, muito, muito interessante, né, que usava ótimos conhecimentos de matemática, ótimos conhecimentos de estatística, né, e que eles configuraram redes neurais para consumo de água de uma certa cidade. Né? Então, o que passava para cada central, o que passava em cada encanamento, né? E eles conseguiam, monitorando aquilo ali online, em real time, eles conseguiam perceber, né, quando alguma coisa estava fora do normal, que deveria ter vazamento em algum lugar. Né? Pode ir lá, porque o fluxo a pressão nessa região está diferente da pressão daquela, né? E isso aqui é incomum, né? Olha, estão consumindo muito mais naquele bairro que não consome, deve ter alguma coisa acontecendo. Enfim, o sistema automaticamente monitorava todas as entradas, todas as coletas de informação que a empresa tinha, né? E ele conseguia identificar potenciais problemas, né? E levantar lá a flag de urgência, resolva,
né, de tal forma que a empresa rapidamente atuasse e evitasse desperdício de água. Então, assim, eu estou falando exemplo de água, mas serve para qualquer coisa, né? Para energia, isso serve para produção, né? Serve para qualquer negócio, né? Então, se você, a cada dia mais, como a cada dia mais você está coletando informações, né? Você está conseguindo coletar informações, né, com muito mais detalhe, né? Você consegue ter inteligência para ser muito mais e muito mais a fundo. E o detalhe é que a gente não está pegando só informações dos nossos sistemas, né? A gente pode coletar, cruzar as informações que eu estou coletando do meu sistema, por exemplo, com uma imagem de satélite, por exemplo, com o que está sendo falado nas redes sociais, né? Enfim, né? Cruzar as informações de várias fontes diferentes, por exemplo, com as propagandas que estão sendo feitas na TV, né? E tirar, aí, ir além do que eu estava falando ali, né, do sistema de apoio à decisão baseados nos nossos bancos de dados, mas, né, baseado num cruzamento muito mais complexo de informações, né? Esse é o conceito do Big Data, né? Então, de eu buscar informações de várias fontes diferentes, tirar conclusões, né, a partir dessas várias fontes diferentes, né? Então, eu estou vendo as minhas vendas, por exemplo, estão num momento que elas estão caindo, e eu consigo cruzar isso com redes sociais, eu descubro que tem o meu concorrente está extremamente ativo nas redes sociais, né? Então, opa, peraí, olha, o tal está atuando muito forte, se a gente não der uma resposta a ele rapidamente, a gente vai perder mercado, né? Mas para isso eu preciso não só olhar para o meu banco de dados, SQL, padrãozinho ali, né? Mas olhar para o que está acontecendo na rede social, né? Olhar para as informações das várias fontes diferentes, né? Que são estruturadas, que são desestruturadas, né? Que são fáceis ou difíceis de acessar, mas, né, quanto mais eu conectar coisas que estão acontecendo nos mais diversos lugares, mais inteligência eu tenho na minha empresa, né? Mais dados eu tenho, né, para conseguir ajudar a minha empresa a reagir rapidamente a qualquer questão. Tá? Então, essas duas coisas aqui, gente, a gente está falando aqui, né, eu acredito que muito provavelmente metade de vocês vão trabalhar neste mundo aqui, ó, né? Então, aqueles aí que ainda não estudaram alguma coisa de inteligência artificial, né, de redes neurais, né, procurem. Tem alguns aí que devem estar fazendo a disciplina do Python, né? Eu estou estudando isso também, tá? Porque realmente é incrível como coisas que até alguns anos atrás eram extremamente complexas de fazer, como uma rede neural, em Python você faz em 3 linhas, né? Então, assim, isso daí, porque aqui está onde a informática vai fazer coisas que ela nunca fez, né? Então, a capacidade de eu olhar para tudo o que está acontecendo, né, e aprender e dar sugestões interessantes sobre o que está acontecendo, né? Isso é fantástico, o potencial disso aqui é enorme. Fantástico, eu diria, né? No lado do meu lado nerd, né? É preocupante também, né? Porque o poder é muito grande para o bem e para o mal, né? Nesse mundo que eu estou falando entra, né, a preocupação, por exemplo, né, que acho que eu já comentei com vocês, de um documentário, né, muito interessante, chama The Social Dilemma, que tem lá na Netflix, que eu recomendo todos as verem, se não viram, verem hoje. E vejam já, né? Vejam que é importantíssimo ver, né, o quanto que é perigoso, né, esses algoritmos, né, quando estão usados em cima da gente. Tá? Mas, assim, o poder é fantástico, né? O poder disso aqui e as empresas sabem que isso aqui vai fazer toda a diferença da empresa que vai crescer, da empresa que vai morrer no futuro. Então, saber trabalhar com data mining, com big data, com inteligência artificial, com redes neurais, é o futuro para qualquer empresa de qualquer área. Tá? Vou colocar aqui para se alguém ainda não viu. Não sei se tem 2 L's ou 2 M's, tá? Mas isso aqui tem na Netflix, tá, gente? Bom, vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Vocês estão vivendo um momento muito curioso da humanidade, né? Do Brasil em específico. A gente está numa crise aí gigantesca, né? Graças ao Covid. Eu acompanho, assim, muitas pessoas de outras áreas desesperadas, porque está muito difícil conseguir emprego.
Mas a nossa área está absurdamente quente, né? Todas as empresas desesperadas porque não conseguem profissional. E a nossa área está quente por quê? Por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, porque a gente hoje pode fazer coisa que as empresas nunca puderam fazer antes. Né? A gente pode prever coisas, a gente pode identificar coisas que a gente nunca fez antes, a gente dá um poder para as empresas muito grande, né, de evitar problemas, né, de fazer coisas com mais qualidade, né, de atender muito bem o cliente, porque a gente é capaz agora de entender o que se você cruza informações, né, diversos tipos, você consegue entender qual é o perfil daquele cliente, o que ele quer, de que jeito que ele gosta de ser tratado, né? Então, a nossa área está absurdamente quente no mundo inteiro, né, no Brasil em específico, mas no mundo inteiro, né? E é graças a essa tecnologia que chegou. Eu falei, não é uma tecnologia para uma área específica, tá? Em todas as áreas, todo mundo está extremamente preocupado que sabe que tem que usar isso daí. Tá? Então, esse mundo aqui é um mundo de crescente, né? E uma outra questão que a cada dia está ficando mais forte, gente, se a gente falasse, eu comecei a minha carreira, né, no CPD de uma multinacional, né, onde a gente fazia todos os sistemas da empresa internos. Né? Então, tinha a turma do CPD lá, CPD é Central de Processamento de Dados, tá, gente? É o nome antigo da área de TI. Né? Então, tinha equipe específica que fazia sistema de vendas, tinha equipe específica que fazia sistema de RH, tinha equipe específica que fazia sistemas, né, de logística, né, e tinha a equipe que eu trabalhava que a gente fazia sistema de produção. Né? Até por isso, né, que eu gosto muito de falar de sistema de produção, que já vai ser o tema da próxima aula. Né? Então, todos os sistemas da empresa eram desenvolvidos internamente por pessoas da empresa, né, armazenados internamente em computadores que ficavam em servidores da empresa, né, e até hoje muitas empresas, principalmente, né, as empresas brasileiras, as empresas nacionais, né, familiares principalmente, né, tem essa cultura de que, puxa, se o meu é estratégico essa informação, então ela tem que ficar guardada aqui dentro, né? Eu não tenho medo de se eu colocar lá fora alguém poder invadir, né? Então essa coisa de que eu tenho que cuidar dos meus dados, né, internamente. Tá? Então os sistemas são meus, os dados são meus, né, os servidores são meus. Tá? E o que eu falei, isso era a verdade absoluta há 30 anos atrás, né? Ah, mas tem uma coisa que não faz o menor sentido mais, é isso aí. Tá? Hoje não faz o menor sentido. Tá? Então, a começar, se a sua empresa é uma empresa pequena ou média, né, a possibilidade de você conseguir montar uma equipe de TI competente, né, e bem gerida é muito difícil. Né? Nem as grandes multinacionais de TI estão conseguindo profissional. Né? Então, o Google não consegue atrair talentos para lá, né? Ou a IBM não consegue atrair talentos. Você acha que a minha fábrica de vassouras vai conseguir montar um time de TI competente? Né? Assim, não tem ninguém que vai querer trabalhar na fábrica de vassouras minha aqui, né? Ou se tiver, vai ser aquele cara, né, que fez o curso da esquina ali, né, que não tem uma formação boa e, né, e não se atualiza, enfim, não é um cara top de linha. Então, a cada dia mais, né, é lógico, historicamente não é assim, né? Tem muita gente boa nas empresas hoje, porque são as pessoas que entraram 20, 30 anos atrás e já estão lá, né? Mas a geração de vocês, eu acho muito difícil de vocês quererem entrar numa empresa pequena ou média. Numa grande, tudo bem, mas numa pequena e média é difícil, né? Então, assim, é muito mais fácil você imaginar, se eu sou o dono da fábrica de vassouras, que eu vou contratar uma empresa que é especialista em manter servidor no ar, e manter sistema no ar, né? E ele vai prestar um serviço para mim de qualidade, do que eu acreditar que eu vou montar uma equipe interna que vai conseguir fazer isso. Ah, mas Marcos, terceirização sai mais caro. Não, não é verdade. Tá? Quando a gente contrata, por exemplo, um serviço de armazenamento, né, externo, né, é mais barato do que manter um servidor aqui. Ah, não é, Marcos, eu fiz as contas, não é. Ah, você calculou ter um profissional ali? Você calculou ter manutenção? Você calculou ter os sistemas de backup? Né? Se você coloca na ponta do lápis todas as coisas que você tem que ter, vai sair mais barato você colocar fora.
Ah, mas Marcos, vou colocar lá fora e se alguém invadir? Olha, eu já tive essa experiência prática, tá? Uma empresa que tinha uma preocupação enorme, né, de não colocar na nuvem por causa de segurança, e os meus alunos invadiram essa empresa em 2 dias, né? Então, assim, né, eles falam, Marcos, né, a segurança deles é mínima, né? E eles falaram, ó, deram um relatório para mim, ó, entrei. Né? Por quê? Justamente porque quem tem oferecer um serviço de servidores de nuvem, né, hoje em dia, né, tem estándares altíssimos de segurança, tem estándares altíssimos de exigência. Né? Então, você tem lá níveis de exigência, né? Se você é uma empresa top de linha, no nível 5 lá, né, meu, eles pensam até, né, se o muro aguenta uma carreta batendo para não ter perigo da carreta bater e cair o servidor. Que empresa, né, que vai ter equipe de TI interna que vai preocupar com isso? Né? Então, assim, eles são especialistas em manter esse negócio no ar. E eles conseguem, pela escala, né, cara, eles têm lá 50 empresas, né, ter uma quantidade sobrando de equipamentos, mas que é compartilhada para todas as empresas no momento que elas precisam. Né? Hoje em dia, né, você vai configurar um servidor, se você tiver que ir lá entrar, você vai gastar um tempo enorme, né, que é pessoa, tempo de profissional, né? Se vocês entrarem em qualquer nuvem lá e pedir um servidor com tais sistemas, com tais, né, licenças, ele em segundos ele te disponibiliza aquele servidor, aquela memória, né, aquela capacidade de processamento. Né? Então, assim, a cada dia faz menos sentido vocês terem essas coisas internas, principalmente se é empresa pequena ou média. Né? Então, a gente tem que conhecer o que tem aí no mercado. Né? Um bom profissional de TI é aquele que conhece o que. Deixa eu ver, deixa eu conhecer, não com preconceito, né? Ah, não, melhor interno. Não, mas você está com base em quê para falar isso? Né? Eu quero que você conheça com base em dados. Né? Qual é o custo efetivo, né, que eu tenho de ter o meu servidor na nuvem? Mais do que ter servidor, estou falando de servidor, armazenamento, né? Existem empresas especializadas em manter o nosso sistema no ar. Então, assim, gente, eu faço vassoura, eu tô cansado da quantidade de pessoas de TI que me dão dor de cabeça aqui, que ficam pedindo uns negócios que eu não sei nem do que se trata. Né? Pô, eu vou contratar a empresa X que eles falam, a gente mantém o nosso sistema no ar, 24 horas por dia online, né? Eles garantem que se tiver bug eles consertam, daí eles cobram lá, sei lá, R$ 10.000 por mês. Cara, eu vou pagar eles. Eu não quero mais me preocupar com isso. E faz sentido, né? Faz sentido. Então, porque eles são especialistas no assunto, eles são capazes de escolher a melhor tecnologia que está hoje em dia. A minha equipe de TI, por mais que seja esforçada, ela não vai estar up to date porque é de mais moderno e segurança, por exemplo. Se uma empresa que oferece esse tipo de serviço tem que estar, né? Ela tem escala para botar uma pessoa específica só para estudar isso, né? Então, eles têm economia de escala para ficar trocando os equipamentos, ter sempre o último de linha. Né? Se eu tiver internamente, eu vou acabar mantendo aquela tranqueira velha lá, meu Fusquinha, né? Porque o Fusquinha está rodando, né? Do que trocar de equipamento, porque, né, dá um trabalho danado. Tá? Então, conhecer, né, o que existe aí no mercado, né, de tal forma que a minha empresa foque no que ela sabe fazer de bom. Eu sei fazer vassoura, vassoura não tem melhor que a minha. Mas eu não entendo nada de sistema, gente. Tá? Então, você ficar insistindo em gerir algo que não é tua especialidade, né, normalmente é tiro no pé. Né? Então, conhecer muito bem as ferramentas de cloud, conhecer muito bem as empresas que prestam serviços, né, de manter sistemas no ar. Né? Então, conhecer muito bem as soluções que tem. Então, não existe empresa hoje que faz soluções internas, como eu trabalhei, né, antigamente. Todas elas compram sistemas prontos. Né, porque o sistema já está lá, já tem uma equipe que vai fazer manutenção naquilo. Né, eu não vou me preocupar em fazer algo se aquela empresa já entende muito bem daquele assunto. Então, isso já virou quase que verdade absoluta. Né? Há 30 anos atrás não era verdade. Quase nenhuma multinacional tinha sistemas prontos, né? Usava os seus próprios. E uma outra tendência importante, né, é o software como serviço. Então, antigamente, né, e eu estou falando antigamente, é bem pouco antigamente, né? Estou falando 5, 10 anos atrás, né, o negócio da maioria das empresas de software era vender licença. Né? Então, você, por exemplo, Windows, você comprava a licença do Windows, ou o Office, né, você comprava a licença do Office. E uma vez que você comprasse a licença, ele era teu para o resto da vida. Né? Então, até hoje, tem gente lá com Windows, né, de 2000, né, tem com Office
né, de 15 anos atrás, porque eu comprei a licença, é meu, eu posso usar o resto da vida. Né? A Microsoft virou esse negócio hoje e ela está vendendo software como serviço. Né? Então, o meu Office aqui, né, já há 3 anos atrás, se eu não me engano, 3 ou 4 anos atrás, né, já é o 365, né, que eu pago uma licença pelo uso do Office, né, anual. Então, eu não compro a licença, né, eu pago pelo uso. E eu posso nem instalar na minha máquina, eu posso usar na nuvem. Né? Então, eu evito instalação, eu evito configurações. Né? Boa parte, eu acredito que a maior parte de vocês, aliás, eu recomendo, né, que nos projetos de vocês, né, vocês, se possível, usem sistemas SaaS. Né? Por que eu recomendo isso? Porque se vocês tiverem que instalar um ERP na sua máquina, vai dar um trabalho do cão. Né? Se vocês tiverem que instalar um CRM na sua máquina, vai dar um trabalho danado. Se vocês só podem entrar num site, usar lá e mostrar a coisa funcionando, né, é muito mais simples. Então, para quem está começando, é muito mais fácil. Então, a tendência de a gente trabalhar muito mais para software como um serviço e muito menos para vender licença, né, é claríssima. Né? Não só, né, porque eu tenho o meu ganho anual, né, ou mensal aí constante, né, como também porque, por exemplo, o que mudou quando a Microsoft deixou de vender aquelas licenças que você ia na FENAC, né, comprar lá uma caixinha que tinha um número de licença, uns CDs internos, e começou a vender Office 365. Antes, ela vendia para a FENAC, né, e ela não sabia quem comprou. Ela não sabia, né, quantas pessoas, qual era o perfil das pessoas que compravam, ela não conhecia quem eram os clientes dela. Agora, quando ela vende 365, ela sabe direitinho. O Marcos usa mais o Word, o tal usa tal, aquilo lá. Eu vou oferecer uma ferramenta maior para ele, eu vou oferecer esse tipo de serviço para aquele. Ela tem uma conexão direta com o cliente. Isso é importantíssimo, a gente está vendo no CRM, né? Então, as empresas de software como serviço, né, elas conhecem seus clientes muito bem, elas conseguem acessar direto seus clientes, elas querem oferecer coisas direto para os seus clientes. Né? Coisa que você, quando vendia licença, não tinha. Você tira o intermediário, né? Você não tem mais que dar um lucro para a empresa que vende a licença, né? O lucro já vem direto para você. Tá? Então, só para fechar, se você trabalha numa empresa, né, e você quer, né, ajudar a sua empresa de verdade a ser mais eficiente, você tem que conhecer essas coisas aqui. Né? Você tem que saber, né, o que ela tem interno, se não dá para terceirizar, se não dá para colocar, né, se em vez de comprar licença, dá para software serviço. Qual outra para quem está comprando, uma outra vantagem de software como serviço? Se você comprar licença, né, aquela licença ali é daquela versão 2015. Né? Se lançarem uma nova, você não tem direito de trocar. Né? Se você compra software como serviço, você está sempre com a última versão disponível. Né? Isso te mantém atualizado. Né? Então, conheça tudo que está sendo oferecido no mercado, conheça todas né, as ferramentas que estão aí, né? Veja o que você pode deixar de fazer e passar para alguém que é especialista nesse assunto. Mas aí, indo para o outro lado, né, que não é o foco da disciplina, mas vocês são profissionais de TI, né, enxerguem isso aqui como uma oportunidade imensa de negócio. Né? Então, chegar nas pequenas e médias empresas brasileiras, por exemplo, nas lojas, que muitas ainda têm um sisteminha que roda na máquina ali, no servidorzinho que fica embaixo do balcão, né? E oferecer, né, um software as a service aí, né, que seja barato, que seja simples, né? Vocês têm uma possibilidade enorme de crescer muito rapidamente. Né? Você chegar para o cara lá e falar, olha, eu sei que o seu negócio é vender biscoito, cara. Não se preocupa, você não precisa mais ter nem servidor. Né? O teu vendedor, no celular dele, ele pode fazer aqui a nota, tal. Enfim, né? Você oferecer coisas que você, né, tira a dor de cabeça daquela pessoa cujo negócio não é TI, né, é uma oportunidade incrível. E colocar, usar o poder da processamento que a gente tem hoje, as tecnologias de IA que estão aí disponíveis, inclusive gratuitamente, né, para achar informações, né, dentro dos dados que a pessoa já tem, mas que ela usa muito pouco hoje, né, pode ser uma fonte fantástica de oportunidades de negócio.